Oi, gente, paz, tudo bem? Eu sei que ainda a gente tá com esse problema todo do coronavírus e a gente tá em casa, mas hoje a gente veio falar sobre a Páscoa. A gente não podia perder essa oportunidade de ministrar uma história para eles, independente de não estarmos juntos. Então, para isso, hoje a nossa história vai ser direcionada para a Páscoa. Amém? Ok. Galerinha, você sabe o que é a Páscoa? Nós temos dois momentos importantes na Bíblia sobre a Páscoa. Um no Antigo Testamento, quando Deus liberta o povo do Egito através do seu servo Moisés, que o povo, na verdade, que o anjo da morte passa pelas portas do povo de Israel e tem o sangue do cordeiro. Inclusive, abrindo um parênteses, é um texto que está sendo muito usado nessa época, né? É isso aí. Do corona, de todo mundo ficar as em casa, as 10 pragas. É isso aí. Então o que acontece? A palavra Páscoa vem de pesta, passar por cima, né? O anjo da morte passou por cima porque nos umbrais das portas havia o sangue do cordeiro. E no Novo Testamento nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. A sua Páscoa nós celebramos a ressurreição. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e Cristo é a nossa Páscoa. Amém? Nós fomos livrados da morte pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe, vamos cantar uma canção e vamos para a liçãozinha neste momento. E pai e mãe responsável, acompanhe a criança nesse momento da aula para firmar o princípio espiritual no coração de cada criança. Amém. Boa Páscoa para vocês. Boa Páscoa. Graças a paz, galerinha. Agora nós vamos para o momento do louvor, ok? Acompanhe a gente com a canção. 3 palavrinhas. Bem baixinho. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. E agora você cantando bem alto na sua casa. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Deus é amor, lembre-se disso. Olá, crianças queridas, graça e paz, amo muito vocês, estou com saudade, muita vontade de nos vermos de pertinho. Mas enquanto nós não podemos fazer isso, estamos aqui respeitando as ordens de fazer o nosso isolamento social, vamos conversar um pouquinho sobre a Páscoa. Isso, a Promiriam vai falar um pouco para vocês sobre algo que vocês já sabem, mas nós vamos reforçar bastante, não é? Que a Páscoa não é o momento da gente comemorar o coelhinho que traz um ovo. Primeiro porque coelho não bota ovo, né, gente? E segundo porque a Páscoa é um momento de nós comemorarmos, relembrarmos e agradecermos a Deus pela salvação. Porque durante o período da Páscoa foi que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar e ressuscitou no terceiro dia, no domingo de Páscoa. Então, crianças, a Páscoa, ela começou com a libertação do povo do Egito, a libertação do povo de Israel, né, saindo do Egito, junto com a ajuda de Moisés. Foi aquela história que a gente já conhece, que Deus, inclusive, abriu o Mar Vermelho para eles poderem passar. Depois disso, eles começaram a comemorar essa libertação todo ano,
com o povo deles, né, os israelitas, e então eles chamavam esse período de Páscoa. E Jesus, ele estava junto com os seus discípulos se preparando para essa semana de Páscoa. E ele iria fazer uma ceia com os seus discípulos, e ele teve uma semana com bastante coisas para fazer, como sempre, né? O tempo que Jesus viveu na terra como homem foi para nos ensinar várias coisas. E era assim também nessa semana. Jesus chegou e orientou as pessoas, corrigiu as pessoas que estavam no templo só para vender produtos, para fazer o maior comércio. Jesus falou que não pode ser assim, que a igreja é um lugar de nós adorarmos a Deus, de nós aprendermos sobre as coisas de Deus, né? E essa foi uma das atividades que Jesus fez na semana que ele estava antecedendo a Páscoa. Jesus, ele também tinha que preparar a ceia, mas ele já sabia o que ia acontecer com ele naquela semana. Então, a Bíblia nos diz que Jesus ficou aflito e ficou triste. Por que a Promiriam quer falar para vocês sobre isso hoje? Às vezes, a gente também fica triste e aflito no nosso coração. E isso não é errado, crianças. A gente pode ter aflição. Isso faz parte da nossa vida aqui na Terra, né? Mas quando a gente fica aflito, quando a gente fica preocupado, o que a gente tem que fazer? O mesmo que Jesus fez, orar. Jesus orou. E o que Jesus pediu para Deus naquele momento? Jesus, se possível, aparta de mim essas coisas que eu sei que vão ter que acontecer, se possível, mas se não for possível, faça na minha vida a sua vontade. E aí, crianças, tem um versículo maravilhoso que eu quero ler junto com vocês, em João 3,16, que ele diz assim, e esse versículo a gente já leu bastante também, né? Vamos ler esse versículo juntos e eu gostaria que vocês tentassem gravar na cabecinha de vocês esse versículo, porque ele é muito importante para a nossa vida cristã. Sempre que possível, a gente precisa lembrá-lo. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo inteiro. Ele não amou só para o Miriam, ele não amou só você, não amou só o papai, não amou só o pastor Anderson, não amou só pro Patrícia, não, ele amou todo mundo inteiro, todos, 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 e deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, embora Jesus tenha passado um momento de angústia, um momento de tristeza, Deus fez isso e não livrou Jesus naquele momento dessa aflição, porque ele sabia que aquela morte nos traria vida eterna. Então é isso, crianças, é isso que nós temos que lembrar na Páscoa, que Jesus ele foi julgado, condenado. Gente, ele foi condenado por trazer... na época eles diziam que qual era o erro de Jesus? Que ele estava roubando fiéis. Na verdade, ele não estava roubando fiéis, ele estava ensinando as pessoas como é servir a Deus de verdade, como é que Deus quer que a gente seja. E as pessoas estavam acreditando em Jesus. Glórias a Deus por isso. E aí ele estava ensinando a gente como viver de maneira santa, como viver de maneira que agrade a Deus. Mas o povo, não todo o povo, né? Mas os reis da época, eles estavam incomodados com a quantidade de pessoas que estavam seguindo a Deus e estavam aprendendo a segui-lo corretamente. Então, o que eles fizeram? Eles combinaram com um dos discípulos para entregar Jesus. Vocês acreditam que um discípulo aceitou trair a Jesus Cristo por conta de 30 moedas de prata? Apenas 30 moedas fizeram um discípulo entregar Jesus. Mas Jesus, então, na ceia, né, na noite que eles estavam ceando para comemorar a Páscoa, ele entregou o pão. Por que o pão, né, crianças?
O pão é um alimento que todo mundo conhece e naquela época já era assim. Todo mundo conhecia o pão. Então Jesus repartiu o pão, repartiu o vinho e ele fez uma oração junto com os seus discípulos e ele sabia que aquela seria a última refeição que eles fariam juntos. E aí ele falou isso para os discípulos dele, né? Que alguma coisa estava para acontecer, mas que em tudo ele iria fazer o que Deus tinha programado para ele. E aí Jesus fez essa refeição e saiu junto com os seus discípulos. E o que foi o combinado? Como que foi o combinado com aquele discípulo traidor? Que ele daria um beijo na face de Jesus para os soldados que tinham ido resgatá-lo saber que era ele. E aí, como eu disse para vocês já lá atrás, nesse momento, Jesus ficou angustiado. E ele disse para Deus, se possível, afasta de mim, porque ele estava sabendo o que iria acontecer com ele. Mas as coisas continuaram a acontecer. E aí Jesus foi preso pelos soldados. Crianças, nós sabemos, né, que Deus, Jesus, tem poder para todas as coisas. Jesus podia ter dito para aqueles soldados, saiam daqui, se afastem de mim, e isso iria acontecer. Mas Jesus não fez isso. Por quê? Ele obedeceu a Deus. Ele seguiu o que ele tinha combinado. Ele pediu para Deus, se possível, afasta. Mas como Deus não afastou, Jesus cumpriu o que tinha sido combinado, o que tinha sido determinado para ele. Ele foi preso, ele teve que carregar aquela cruz pesada, aquela música, crianças, que vocês gostam muito e pedem muito para eu cantar com vocês, a música do Galileu, fala sobre isso, que ele carregou a cruz naquela via dolorosa, mas ele se entregou por mim e por você. Mas algo maravilhoso aconteceu, crianças. Mesmo tendo apanhado, tendo sido crucificado, pregos nas suas mãos, nos seus pés, coroa de espinho na sua cabeça, sangue sendo vertido pelo corpo dele para nos salvar. O que aconteceu naquele dia? Às 3 horas da tarde, uma escuridão tomou conta de tudo. Foi o momento em que Jesus morreu. O véu se rasgou de cima a baixo no templo. Várias coisas aconteceram de diferente. Um terremoto aconteceu também naquele momento. Era a palavra de Deus se cumprindo. E Jesus morreu para me salvar, para te salvar. Ele morreu para que nós tivéssemos vida, vida eterna, vida para sempre. Então a gente não precisa ter medo do que vai acontecer com a gente. Jesus está conosco. Deus está conosco, nos guardando, nos protegendo. E nós temos a vida eterna. Por quê? 3 dias depois que Jesus morreu, ele ressuscitou, voltou ao céu para nos salvar. Ele tem a chave da nossa salvação. Vamos continuar seguindo Jesus, vamos continuar obedecendo Jesus e saber que as aflições podem vir, mas que a nossa salvação está garantida. Basta a gente continuar crendo, temendo a Deus, amando Jesus, servindo a Ele, que tudo vai se resolver da melhor maneira para cada um de nós. Tá certo, crianças? Vamos continuar temendo a Deus e crendo que tudo isso vai passar e que nós estaremos juntos novamente, porque nós amamos a Deus, amamos a Jesus e temos certeza da nossa salvação. Um beijo enorme para vocês. Comemorem a Páscoa orando e agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por nós. Agradecendo a Jesus pela sua morte de cruz, pela nossa salvação. Mas sabendo que nós não merecíamos tanto amor e Ele nos amou, sem medir nenhum esforço. Vamos continuar aqui em casa com esse pequenino esforço de ficar um pouquinho isolado, mas sabendo que isso vai passar e que nós estaremos juntos novamente em breve. Eu amo muito vocês. Um beijo enorme. Até breve!
Oi, muito legal a história da Páscoa, né? E é muito bom saber que Jesus é o nosso Salvador. Então, encerrando a aulinha de hoje, o pastor fez uma oração e que a Páscoa de vocês seja maravilhosa. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, em o nome do Teu Filho amado Jesus, o Cordeiro Santo do Senhor, que tira o pecado do mundo, nós agradecemos por essa Páscoa. O Senhor Jesus entregou a sua vida por nós. O seu sangue, ou seja, a sua vida nos purifica de todo o pecado. E nós te agradecemos por esse caminho, o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo. Que todos nós possamos guardar no coração que Cristo é a nossa Páscoa. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Beijo. Beijo. Boa Saudades. Páscoa. Amém.